1996, ano para recordar um espetacular troféu com um excelente lote de pilotos. Hermano Sobral, Sandy Castro, Nuno Batista, Rui Lages, Rui Castro Lopo, Pedro Rodrigues, Pedro Moura, Carlos Borges, Luís Veloso, João Ramos, Álvaro Figueira, Manuel Teixeira, Miguel Campos, António Simões, Miguel Vilares, João Barbosa, Vítor Lopes e Paulo Pereira. Não podia começar melhor este troféu com uma corrida emocionante no Autódromo Fernando Pires da Silva. Na pole position, Luís Veloso, que o sorteio dos 4 primeiros classificados nos treinos levou para o primeiro lugar. Na segunda posição, João Barbosa, que manteve o mesmo lugar dos treinos. Logo a seguir, Pedro Rodrigues, que fez o melhor crono. Em quarto, Carlos Borges, que deixou um lugar. Quinta posição para António Simões. Seguido de Paulo Pereira. Sétimo lugar para Vítor Lopes. Logo seguido pelo bem acompanhado João Ramos. Tudo apostos para uma corrida que foi cotada pelos críticos como das melhores em troféu realizadas no Estoril. É a partida com Luís Veloso a aproveitar bem o facto de partir do primeiro lugar. Os lugares da frente a serem disputadíssimos, mesmo consegue regressar à pista. Álvaro Figueira, um espectador privilegiado. Luís Veloso no comando, logo seguido por Pedro Rodrigues e António Simões na primeira abordagem da nova variante. É a pressão de Pedro Rodrigues sobre Luís Veloso que viria a consumar a ultrapassagem na parabólica interior. Este momento visto do interior do carro de Luís Veloso. Mais atrás, Hermano Sobral em dificuldades. Pedro Moura, que partiu de 14º, fez uma grande corrida de trás para a frente. Aqui a ganhar mais uma posição. A abordagem dos S vistos do interior do carro de Veloso. À quarta passagem pela meta, a primeira classificação intermédia, com pontuações para os 6 primeiros classificados, desde 3 a meio ponto, respectivamente. A luta continua renhida pelos lugares da frente, com João Barbosa a conseguir a terceira posição a António Simões. João Ramos não consegue evitar um toque nos rails que o leva à desistência. Sétima volta, segunda classificação intermédia, com Pedro Rodrigues a somar mais 3 pontos. João Barbosa, cada vez mais perto do Veloso, consegue subir à segunda posição. Mas logo a seguir tudo se altera e no final da reta da meta João Barbosa passa para primeiro, logo seguido por Paulo Pereira, sendo agora terceiro Pedro Rodrigues. Paulo Pereira, não contente com a segunda posição, chega ao comando na volta seguinte. Mas para as 2 últimas voltas estava reservada uma luta empolgante entre Paulo Pereira e Carlos Borges, discutindo os 2 primeiros lugares até ao último metro da corrida.
Foi uma vitória dificílima por duas razões, ou três, eu diria. Primeiro porque os pneus causaram-nos problemas importantes, depois porque eu tinha pilotos extraordinários à minha frente e depois porque eu saí em sexto lugar da grelha. João Barbosa, embora tenha sido quarto, é o primeiro classificado do troféu, mercê das pontuações conseguidas nos treinos e nas classificações intermédias. Rampa da Falperra, prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho, onde um piloto bracarense averbou os louros da vitória. As más condições atmosféricas marcaram esta segunda prova do Troféu Carineé, não conseguindo João Barbosa ir além do último lugar. Também Hermano Sobral não foi feliz nesta deslocação a Braga. Lutei para a vitória até à última subida, desta vez estou nos últimos lugares. Espero que seja qualquer coisa na normalidade no meu carro que não me deixe lutar para os lugares mais altos. Álvaro Figueira a fazer o 16º lugar. Miguel Vilar foi o 15º, ficando aquém das expectativas. Rui Castro Lopo a ficar-se pela 14ª posição. E Manuel Teixeira em 13º, a não confirmar o terceiro tempo dos treinos. António Simões foi o 12º, logo seguido por Vítor Lopes em 11º. Paulo Pereira, que havia sido o 5º nos treinos, ficou-se pela 10ª posição. Pedro Moura no 9º lugar e na hora das despedidas, o bracarense Rui Lajos ficou-se pelo 8º posto. Foi a última vez que eu corri na Falperra, portanto eu nunca mais correrei na Falperra porque faço isto há 25 anos e como tal foi a minha última subida nos meus domínios e em outubro termina a minha época desportiva. Um grande senhor do automobilismo português. O jovem Nuno Batista a conseguir a 7ª posição. E Carlos Borges a melhorar o tempo dos treinos e a ser 6º na prova. Sandy Castro foi 5º, sendo a chuva do agrado de João Ramos. Depois preferia um pouco que tenha chovido mesmo, porque como não treinei a seco, ao menos tive uma adaptação sempre à chuva. E foi um ótimo resultado, visto que estar-me a estrear praticamente no Troféu Carina. Miguel Campos a conseguir um lugar no pódio. E Luís Veloso feliz com a 2ª posição. Estou bastante bem este fim de semana, arrisquei aquilo que achei que era necessário para conseguir uma boa classificação, dentro dos limites. Foi pena ontem os treinos não terem corrido bem para aproveitar os pontos dos treinos. A vitória estava reservada para o piloto da casa, Pedro Rodrigues. Há muitos anos penso que um piloto de Braga não ganhava a rampa da Falperra. O enguiço finalmente quebrou-se. Pedro Rodrigues prestes a terminar a sua prestação e a somar 5:40-124 nas duas subidas de prova. Com esta vitória assume o comando do troféu, seguido por Carlos Borges, Paulo Pereira, Luís Veloso e Sandy Castro. Vila do Conde mais uma vez em festa para receber um fim de semana de corridas que se revelaram verdadeiramente espetaculares. Borges e Moura foram os principais protagonistas do Troféu Carineé. Também os pequenos Toyota Starlet fizeram as delícias do sempre numeroso público presente. É a grelha de partida com Pedro Rodrigues a ocupar a 1ª posição. O Luís Veloso é 2º. E Pedro Moura, que fez o melhor tempo nos treinos, é 3º, mercê do sorteio dos 4 primeiros. Na 4ª posição, João Ramos.
logo seguido por António Simões. Partida para uma corrida bastante atribulada, com Miguel Vilar a ficar logo nos primeiros metros. O mesmo acontecendo a Pedro Rodrigues na Praia Azul. Primeira passagem pela meta, Pedro Moura no comando, seguido por João Ramos e Carlos Borges. Manuel Teixeira na abordagem da chicane da piscina. E a luta pela segunda posição, com Carlos Borges a levar a melhor a João Ramos. À quinta volta, primeira classificação intermédia. Primeiro, Pedro Moura, segundo, Carlos Borges e terceiro, João Ramos. Manuel Teixeira a não se entender com Álvaro Figueira e Teixeira a ficar pelo caminho. Na segunda classificação intermédia, Luís Veloso é agora o terceiro classificado. Para a chicane do Jardim estava reservado o momento-chave da corrida. Um toque entre os dois primeiros que o Colégio de Comissários Desportivos, depois de muito visionar estas imagens, considerou correto e que ditou a vitória para Carlos Borges, que passou a comandar o troféu, seguido de muito perto por Luís Veloso e Pedro Moura. De regresso ao Autódromo do Estoril para disputar a quarta prova do troféu. Domínio total para Luís Veloso, que ocupou o primeiro lugar da grelha. Segunda posição para João Ramos. Sandy Castro, que havia conseguido a melhor marca nos treinos, foi relegado pelo sorteio para a terceira posição. Em quarto, Miguel Vilar, seguido por Hermano Sobral e Pedro Rodrigues. Luís Veloso a arrancar muito bem e a habitual discussão pelos melhores lugares na primeira curva. Miquel Campos era neste momento o oitavo classificado. Pelotão ainda compacto na primeira abordagem dos S's. Na parabólica interior, um toque a deixar mais uma vez pelo caminho Miguel Vilar, o mesmo acontecendo a Carlos Borges. Quarta volta, primeira classificação intermédia, Luís Veloso, João Ramos e Sandy Castro. João Ramos a tentar atacar o primeiro lugar, mas à segunda classificação intermédia as posições mantiveram-se. Imagens sempre espetaculares que este troféu proporciona. E a primeira vitória para Luís Veloso, com João Ramos a ser impotente para chegar à primeira posição. No início tentei separar-me um pouco de Sandy Castro, consegui, tinha a segunda posição pelo menos segura. Tentei o primeiro, mas não deu, mas já assim foi muito bom. Com esta vitória no Estoril, Luís Veloso é o novo líder do troféu, seguido de Pedro Moura e Paulo Pereira. À quinta prova, o troféu vai pela primeira vez ao estrangeiro. O local escolhido é a Cidade Olímpica de Barcelona. Álvaro Figueira foi o grande beneficiado numa corrida altamente acidentada. Um belo cenário a acolher esta iniciativa do importador Salvador Caetano. Circuito de Montmeló, palco habitual da Fórmula 1. Hermano Sobral no primeiro posto, seguido de Carlos Borges e Sandy Castro.
Partida para uma corrida que iria ficar marcada pelo comportamento dos pilotos na primeira curva. Ímpeto em excesso deixou praticamente metade dos pilotos fora da corrida. Vários ângulos para ver imagens para esquecer. Só Carlos Borges e Hermano Sobral escaparam à confusão. Borges assume o comando, mas numa desnecessária saída da pista, danificou o cárter e é obrigado a desistir ao fim de uma volta de corrida. Este é um momento fatal para Carlos Borges. Sobral passa a comandar, com os toques a sucederem-se, fruto do desequilíbrio dos carros, a maioria danificados. Desta vez, a vítima foi Rui Lages. Na frente, continuava Hermano Sobral, mas também não foi feliz e acaba por desistir. Álvaro Figueira aproveita bem as desistências e à quinta volta é o primeiro, seguido à distância por Pedro Moura e João Barbosa, que ataca fortemente e passa para a segunda posição. À 10ª volta, Álvaro Figueira continua primeiro, seguido de João Barbosa e Paulo Pereira. A luta continua até a final, com Barbosa a não chegar à vitória por muito pouco. Álvaro Figueira, uma vitória para recordar. E um novo líder para o troféu, agora Pedro Moura, seguido de Paulo Pereira e Luís Veloso. Vila do Conde a receber pela segunda vez esta época a velocidade nacional. À sexta prova, o troféu Carineé vai conhecer o sexto vencedor. Pedro Moura a subir no sorteio da segunda para a primeira posição. Pedro Rodrigues no segundo lugar. João Barbosa com a melhor marca em terceiro, seguido de Carlos Borges, Luís Veloso, Sandy Castro, Hermano Sobral e João Ramos. Bom arranque para Pedro Moura, que passa na frente na Praia Azul. Miguel Campos na abordagem da primeira curva. Pelotão ainda compacto na primeira passagem pelo jardim. João Ramos a contornar a chicane da piscina. Na frente, tudo na mesma. Mais atrás, João Ramos ganha uma posição a Hermano Sobral. Na terceira volta, o ataque de João Barbosa ao segundo lugar, conseguindo passar Pedro Rodrigues. Espectador atento, Carlos Borges seguia na quarta posição. Primeira pontuação intermédia, com pontos para os 6 primeiros.
Praia Azul, o espetáculo da imagem. Carlos Borges a bater primeiro na direita, depois na esquerda e a sacrificar a quarta posição. João Barbosa a pressionar cada vez mais o primeiro classificado. Pedro Moura não aguenta e bate também na Praia Azul. No Jardim, Barbosa já na frente, com Pedro Moura a ter que ir à boxe com um pneu a roçar a chapa. Segunda classificação intermédia, João Barbosa, Pedro Rodrigues e Sandy Castro. Na frente, João Barbosa era agora um guia mais descansado. Com as primeiras posições quase definidas, a luta centrava-se agora na quinta posição. Nuno Batista a levar longe demais a sua luta e obrigar João Ramos a um autêntico festival de perícia. Com esta manobra, Nuno Batista foi penalizado com 1 minuto, descendo da quinta para a 12ª posição. A corrida aproximava-se do fim, com João Barbosa a conseguir a sua primeira vitória, Pedro Rodrigues a ser segundo e Sandy Castro a conseguir finalmente acabar a Vila do Conde. Estou muito satisfeito por ter acabado. Das 3 vezes que vim aqui com o Toyota, bati e agora finalmente consegui acabar a corrida e estou satisfeitíssimo por isso. Pedro Moura continua a liderar o troféu, seguido de Paulo Pereira e Luís Veloso. Braga, circuito Vasco Sameiro. Pela primeira vez esta época, um piloto conseguiu repetir a vitória. Na primeira posição, Hermano Sobral, que foi o mais feliz num sorteio que conseguiu inverter a posição dos 4 primeiros. Tudo a postos para 17 voltas ao circuito bragarense. Partida com Rui Lages a recomendar calma aos seus adversários, prevendo a confusão na primeira curva. Lages a ter que utilizar toda a sua mestria para aguentar o carro em pista. Hermano Sobral na frente, seguido de Pedro Rodrigues e Sandy Castro. Pedro Rodrigues na segunda posição e Carlos Borges aguentava o 4º lugar. Borges tenta ultrapassar Sandy Castro e acaba por perder uma posição. Na frente é a luta pelo primeiro lugar, Pedro Rodrigues a levar a melhor. Primeira classificação intermédia para Pedro Rodrigues, a melhor pontuação. Na chicane do Gatilho, Sobral a criar alguma confusão, mas tudo a ficar na mesma. Pilotos muito juntos a espreitar o menor deslize dos adversários. Segunda classificação intermédia com as primeiras posições inalteráveis. Mais atrás, Carlos Borges a perder posições. Na parte final da corrida, Rodrigues consegue alguma vantagem e uma vitória indiscutível em domínios caseiros.
Segunda posição para Sobral, seguido de Sandy Castro. Mais atrás, Remos rouba a sexta posição, mesmo em cima do risco de chegada a Carlos Borges. Pedro Moura continua a comandar o troféu, agora seguido de Luís Veloso e Sandy Castro. Braga a receber pela segunda vez a visita do troféu Carineia. Luís Veloso a ser o mais feliz, sendo colocado pelo sorteio na primeira posição, depois de conseguir o terceiro tempo em pista. Sandy Castro, em segundo, havia sido quarto. E João Barbosa, com a melhor marca, partia da terceira posição. Logo a seguir, Carlos Borges, que tinha o segundo tempo. Momento de concentração e a partida para mais uma animada corrida. Manuel Teixeira finalmente a discutir os lugares da frente. Pedro Rodrigues mais atrás que o habitual. Luís Veloso no comando, seguido de Sandy Castro e Manuel Teixeira. Final da reta da meta, João Barbosa a conseguir a terceira posição. À quinta volta, a primeira classificação intermédia. Na frente, Luís Veloso, Sandy Castro e João Barbosa. Numa manobra arriscada, João Barbosa ultrapassa Sandy Castro, que não gostou, mas que a organização considerou correta. Logo atrás, Manuel Teixeira aproveitou a boleia. E chegávamos à segunda pontuação intermédia, com Manuel Teixeira agora na terceira posição. Pedro Rodrigues seguia na sétima posição, comprometendo a sua classificação no troféu. Com Luís Veloso a ganhar pela segunda vez, seguido de um pelotão bastante compacto. Cristal para os três primeiros e Luís Veloso com esta vitória a passar ao comando destacado do troféu, seguido de Pedro Moura e Sandy Castro. Nas sinuosas curvas transmontanas decorreu a penúltima prova do troféu Carineia. Tudo em aberto quanto à conquista do troféu, com os pilotos a tudo tentarem para a obtenção dos melhores lugares. Pedro Moura, segundo no troféu, não foi feliz e ficou-se pela última posição. O jovem Nuno Batista foi 13º. O piloto de Chaves, Rui Castro Lopo, não aproveitou o conhecimento do traçado e ficou-se pela 12ª posição. Álvaro Figueira a ser 11º. Sandy Castro foi 10º, pouco para quem precisava de pontos. Miguel Campos, 9ª posição, foi dos poucos pilotos a não melhorar na segunda subida.
O número 1, Hermano Sobral, a ficar-se pelo 8º posto. João Ramos foi rápido na primeira subida, não melhorou na segunda e ficou com a 7ª marca. Paulo Pereira conseguiu a 6ª posição. Manuel Teixeira com um bom final de época a ser 5º. Luís Veloso, já em nítida gestão das pontuações, a ser 4º classificado. Pedro Rodrigues, com a conquista do troféu no horizonte, a conseguir o 3º lugar no pódio. Carlos Borges tudo fez para ganhar esta rampa que bem conhece. Dominou desde os treinos, mas na última subida ficou-se pela 2ª posição. E finalmente o grande vencedor, João Barbosa. Com um tempo canhão na última subida, arrasou a concorrência revelando-se como a surpresa do dia. A caminho de Macau, última prova do ano, as possibilidades de conquista do troféu ficaram reduzidas a Luís Veloso e Pedro Rodrigues, estando ainda tudo por decidir quanto aos lugares cimeiros da classificação. Já em terras do Oriente, tudo apostos para disputar a derradeira prova do mais empolgante troféu automóvel português. Imagens para recordar uma deslocação ao outro lado do planeta, unanimemente elogiada por todos os pilotos presentes. A significativa presença de Rocha Vieira, governador do território. A organização está super satisfeita, os pilotos estão super satisfeitos, esperemos que para o ano se repita todo este sucesso. Tudo apostos para uma corrida para recordar. Carlos Borges na primeira posição. João Barbosa com o 2º tempo. Hermano Sobral em 3º. Ele começou nos motociclos há vários anos. Pedro Moura, Sandy Castro, Pedro Rodrigues, Manuel Teixeira, Paulo Pereira, Nuno Batista, João Ramos. Depois da prestação nos treinos, o já virtual vencedor do troféu, Luís Veloso, e o estreante Patrick Cunha. Muito público atento ao desenrolar de toda a corrida, e é a partida para uma corrida num circuito extremamente difícil e exigente. Esta a parte mais larga do percurso, com a aproximação à muito difícil curva do Hotel Lisboa. Carlos Borges na frente, seguido de João Barbosa e Pedro Moura. Manuel Martins, a primeira vítima na curva do Hotel Lisboa. Tudo muito junto na primeira passagem pela meta. Patrick Cunha bate forte e não chega a completar uma volta. João Barbosa, com problemas, perde a 2ª posição e é ultrapassado por vários pilotos.
Agora com Luís Veloso, no momento a ser ultrapassado por Álvaro Figueira. Mais à frente, estes dois pilotos viriam a protagonizar o caso da corrida. Luís Veloso bate em Figueira e com esta manobra escusada foi desclassificado. Carlos Borges era líder destacado, obtendo a pontuação máxima na primeira classificação intermédia, seguido de Pedro Moura e Hermano Sobral. Sandy Castro era mais um piloto a ficar pelo caminho. Pedro Moura bem tentou alcançar Carlos Borges e, com esse esforço, conseguiu a volta mais rápida dos Carineé na corrida da guia. Na sétima posição seguia João Ramos. Uma curva mal calculada afastou-o da corrida. Sétima volta, segunda classificação intermédia. O trio da frente continuava a somar pontos. Manuel Teixeira, um excelente quarto lugar. Na entrada para a última volta, Carlos Borges geria já uma vitória inteiramente merecida, fechando com chave de ouro uma boa época. Pedro Moura foi segundo, também com uma boa prestação. Logo a seguir, Hermano Sobral, aos lugares do pódio. Para mim esta vitória nesta prova foi talvez mais importante que o resto de todo o campeonato. Foi ótimo ter vindo aqui a Macau, adorei, foi uma boa iniciativa sobre o Caetano e a vitória é melhor ainda porque penso que vai ficar, pelo menos para mim vai ficar. A palavra a Luís Veloso, justo vencedor deste troféu. Realizei um dos meus sonhos, foi conquistar este troféu. Felizmente não foi preciso ir para a corrida para decidi logo nos treinos. Para a história fica também o quadro de todos os participantes neste troféu, exemplarmente organizado por Salvador Caetano.